This call is now being recorded. Boa tarde, Samuel. Será que já estamos gravando? Gravando, acho que tá. A única coisa, a apresentação, ela ainda não tá no modo tela cheia aí. Ok. Vou colocar novamente, tá? Aí, começamos a gravação. Vou colocar novamente. Aí, Oi? agora tá. Agora tá. Ok, então, buenas tardes ou hola a los muchachos, o pessoal aí, novo grupo de alunos, sejam todos muito bem-vindos. A aula de hoje sobre a unidade 9, o tema leitura e interpretação de texto, comigo, professora Laura, e com o professor Samuel, né, Samuel? Vamos aqui a nossa... Pessoal, tudo bom? Nossa apresentação. Vamos lá, eu sou Laura, sua professora de língua espanhola. Estou no cursinho desde o finalzinho de 2019 até então. Oi, pessoal, eu sou o Samuel, professor de filosofia de vocês, junto com o Noé, e eu estou no cursinho desde o começo do ano 2020, e vamos para mais um ano aprendendo um pouquinho juntos. Isso aí. Bem, o roteiro, então, da aula de hoje, ele está dividido em dois grandes temas, leitura e estratégias de leitura, e interpretação mais estratégias de interpretação. Gente, já peço desculpa que está passando um carro aqui na rua, né, imprevistos aí da aula em casa. Eu acho que a Laura tá precisando um pouquinho de ajuda, porque o carro do ovo, o carro de som tá passando lá. Mas a gente vai falar na aula de hoje, que é a unidade 9, né, pessoal, sobre leitura e interpretação de texto. E por que né, a gente vai falar de leitura e interpretação de texto juntos, né, na mesma aula? Porque é basicamente impossível a gente dissociar esses dois temas e estudar eles em separado, porque para se ler bem, se precisa interpretar, e para ter uma boa interpretação, precisa ter uma boa leitura. Todos eles estão ali juntinhos, né, Laura? Exato, Samuel, passou aqui. Obrigada. Os dois temas, eles estão juntos e shallow now. Não tem como a gente separar os dois. Muito bem lembrado, Samuel. Então, começando aí sobre a leitura, eu vou trabalhar com vocês leitura e estratégias, e o Samuel, interpretação, beleza? Então, sobre leitura, separei essas duas citações. Gostei bastante dessa da Irandé Antunes e do Jorge Luis Borges, que é um escritor argentino. Então, vamos entender o que a Irandé, uma professora da área de linguística, ela diz sobre a leitura. Bom, que a leitura é parte da interação verbal escrita, enquanto implica a participação cooperativa do leitor na interpretação e na reconstrução do sentido e das intenções, pretendidos pelo autor. Ou seja, resumindo essa citação, para uma boa leitura, tem-se essa interação verbal, enquanto que nós, como leitores, temos que ter essa cooperativa, nós temos que entrar com essa interpretação que o Samuel ele vai abordar mais para frente. E sobre essa segunda citação do Jorge Luis Borges, literatura hispano-americana, argentino, certo? Esse escritor, ele diz que sempre imaginei que o paraíso fosse uma espécie de biblioteca, ou seja, ele faz uma referência aí aos livros, comparando a leitura como um paraíso, né? O que tem? Quais são os objetos de uma biblioteca? Livros, né, Samuel? Então, como parte disso, o resultado é que é um paraíso, as leituras. E nós podemos definir a leitura do latim lego, segundo o dicionário, significa interpretar o que está escrito, né? O que está escrito, dar certo sentido a alguma coisa, que quase entra aí, né, Samuel, na interpretação, né? Você lê. Exatamente, é o início da nossa aula, né? Você pode ver que na definição de leitura já entra a interpretação, porque a interpretação e a leitura, elas não podem ser dissociadas. Por isso que, então, é importante, eu lembro quando estava na escolinha ainda, bem no início, assim, da nossa vida acadêmica, na alfabetização,
a professora falando, olha, não basta só ler, não é quem termina primeiro, tem que ler e entender. Esse ler e entender é a interpretação, que é o que dá significado, né? Muito isso, Samuel, exatamente. Como nós vimos aqui, ó, esse conceito ele se amplia, então não é só ler, como o Samuel disse, é preciso reconhecer as palavras, né? E como se conhece? Por isso que nós vamos ver algumas estratégias logo a seguir, né? A continuação. Outra citação do Jorge Luiz Borges, ele diz que um livro não é um ser isolado, é um relacionamento, um eixo de inúmeros relacionamentos. E quais seriam os indivíduos desse relacionamento? O leitor e o livro, certo? Por isso que é um relacionamento. Nós não só lemos o livro, vou ler o livro e acabou. Não, você precisa pensar, interpretar o que o autor quis dizer, né, sobre determinado tema, determinado contexto, certo? E por que a leitura ela é importante? Porque ela amplia o repertório do leitor, ajuda a ter novas ideias, conceitos e diferentes, né, informações a respeito das coisas, pessoas, acontecimentos, tanto no nível nacional quanto mundial. Ou seja, a leitura abre o mundo quanto indivíduos, né, Samuel? Algum comentário? Não, é só concordar, na verdade, porque realmente a leitura, ela amplia os nossos horizontes e, com certeza, eu achei genial a citação, porque ler não é realmente um ato isolado, porque é uma relação, a gente traz toda a nossa subjetividade, né? Toda a nossa forma de pensar para aquele texto que a gente está lendo. Então, a gente não simplesmente só absorve aquilo lá, mas a gente, mesmo sem perceber, coloca uma pitadinha de nós mesmos dentro da nossa experiência com a leitura, né? E isso é muito especial porque significa que ninguém nunca vai ler da mesma forma que você, né? Principalmente quando a gente trata com textos relacionados à subjetividade, né? Poesias, nessas questões mais íntimas. É muito legal. Exato, Samuel, porque cada um de nós temos vivências diferentes, e essas vivências, elas vão afetar a nossa interpretação, a nossa leitura, né, a nossa construção enquanto mundo e interpretação. Só que tem uma diferença entre uma leitura, quando é sexta, por exemplo, uma sexta-feira à noite, que já está finalizando a semana, e eu fico em casa e quero ler um livro assim para relaxar. Aí eu pego o meu livro, deito na cama, tranquilinha. É uma leitura, diria, não para passar o tempo, mas uma leitura que eu vou curtir aquela leitura, que eu vou desfrutar, né? É diferente com essa ilustração, que eu quero que vocês deixar claro. Diferente de uma leitura que você se ler por prazer, a leitura que você precisa fazer em um texto de vestibular, em um texto de Enem, é diferente um pouco. Por quê? Porque você precisa ficar atentos, né, vocês aí, vestibulandos, aos detalhes daquela leitura, certo? Por isso que nós temos as estratégias de leitura que vai nos guiar nesse caminho, que são elas: ler com atenção, sintetizar as principais ideias do texto. Aqui na língua estrangeira, nós vamos ver isso nas aulas de espanhol. Tem 2 estratégias de leitura em língua estrangeira: skimming e scanning, a gente vai ver mais para frente. Leitura em voz alta, mas essa leitura é enquanto ao estudo, tá, gente? Porque no vestibular não pode ler em voz alta, né, Samuel? Jamais. Com certeza, senão você vai atrapalhar o seu... Atrapalhar. Né? Você nunca fez uma prova que a pessoa te traz com misericórdia, aquilo, né? E tipos de texto. Difícil, né, Samuel? Tipos de texto e manter o hábito da leitura. Então, vamos agora abordar rapidamente cada estratégia. Primeiro ponto: ler com atenção. Ler com calma cada parágrafo, uma imagem, o texto, um poema, enfim. Leitura calma, certo? Se não compreende, volte e releia. E se aparecer isso, principalmente aqui em língua estrangeira, né, em espanhol, inglês, enfim, ou até mesmo no português, que nós estamos fazendo uma leitura ali naquele texto do vestibular, e, putz, uma palavra que eu nunca vi na minha vida, o que eu tenho que fazer, né? Ou enquanto eu estou estudando para o vestibular. Então, eu posso aproveitar agora que as aulas são gravadas, dou uma pausa,
Pego lá meu dicionário, o Aurélio, o Google, até o tio Google serve aqui, né, Samuel? E vou pesquisar a palavra. Porque eu tendo conhecimento da palavra, isso vai me auxiliar na interpretação, na leitura de um texto. Ok? Segunda estratégia, sintetizar as principais ideias do texto. Mas, gente, quando eu estou falando dessa segunda estratégia, não é assim, sintetizar com aquela caneta marca-texto que você está marcando o texto inteiro, né, Samuel? Vamos destacar as principais ideias. Só o mais importante, daí pinta o texto todo. O texto todo. E aí, como selecionar, sintetizar as ideias principais do texto? Se o meu texto, né, pensando aí na área do espanhol, vou falar sobre a cultura argentina, né? Argentina, Buenos Aires, Mafalda, Caminito, que é lá, né, um ponto turístico da Argentina, e tem um texto falando sobre isso. Quais são alguns critérios, algumas palavras-chave que vão me ajudar na interpretação do texto? Se eu estou falando de Buenos Aires, então eu vou grifando os elementos, talvez, culturais desse país, como a Mafalda, talvez o Gaturo, né, pode aparecer ali no texto. Enfim, eu vou grifando as palavras que fazem associação ao título, né, ao tema principal do meu texto, certo? Segundo ponto, leitura em voz alta. E aqui reforço, aproveitar essa estratégia especificamente para agora, na fase dos estudos, porque no dia do vestibular isso não pode acontecer, jamais ler em voz alta. Mas o que resume essa estratégia, leitura em voz alta? Realizar uma leitura em voz alta, perceber toda a estruturação, desde palavras, vírgula, como aquele texto ele está composto. Por ser, por exemplo, um poema, ler em voz alta, tentar interpretar, né, na leitura para entender aquele poema. Em muitos casos também, isso vai facilitar na compreensão dos textos. Porém, gente, no entanto, algumas pessoas, elas preferem ler em silêncio. Então, essa estratégia pode ser sucesso para alguns, mas tem outras pessoas que, não, para mim, para mim é melhor, né? Eu consigo entender um texto se eu leio ali quietinho, no meu mundo, em voz baixa, vou grifando, e eu vou tirando os pontos principais ali, não preciso ler em voz alta. Então, façam o teste para você saber qual melhor se adequa, né, ao seu estilo de leitura. Sabe, certo? Laura, eu acho que essa dica até, a da leitura em voz alta, é uma dica muito boa, porque principalmente quando você está lendo um texto muito difícil, você lê em voz alta, escutar o que você está lendo, ajuda a organizar as ideias que o texto está trazendo. E às vezes, quando tem palavras já mais técnicas, na própria graduação, quando você estiver lendo um texto que está difícil para ler, se você lê ele em voz alta, no seu quarto, claro, né? Não vai ser na prova, isso pode ajudar bastante a organizar as ideias que o texto apresenta. Sim, eu já fiz muito isso na minha graduação, eu também prefiro, eu gosto de ler em voz alta, não estou entendendo? Aí eu volto, aquela outra estratégia, volto e releio, né, em voz alta, aí eu vejo, olha, aqui tem uma vírgula, então se é uma vírgula que segue uma ideia sobre aquela ideia principal que eu estava lendo, né, aí um ponto, pausa, continua uma nova ideia. Então é uma dica excelente, muito bem. E você, Samuel, você prefere ler em voz alta, baixa? Quando eu estou com dificuldade, eu leio em voz alta. Eu falo assim, não, agora, porque às vezes eu estou lendo, e eu acho que isso deve acontecer com alguns dos nossos alunos também, eu me distraio, eu fujo da ideia do texto rapidamente, e daí quando a gente lê em voz alta, a gente se obriga a se prender um pouquinho mais e acompanhar o texto um pouquinho mais de perto, e isso ajuda bastante. Sim, realmente. Bom, tipos de texto. Uma outra, se eu não me engano, já estamos na quarta, que é dica, estratégia, né, de leitura. Tipos de texto. Então, são vários, são inúmeros. Nós temos livros, jornais, revistas, quadrinhos, textos acadêmicos, que já é um nível level 2, né, Samuel? Alguns termos um pouquinho mais diferenciados, mas estamos caminhando para chegar aos textos acadêmicos, certo? E é importante, quando nós falamos de tipos de texto, observar também a linguagem, gente, que ela pode variar. Por quê? Né? Ela varia entre a informalidade e a formalidade de uma língua. No espanhol, isso é muito marcado, né? Quando a gente usa tu, estou sendo informal. Quando eu uso te, estou sendo formal na língua espanhola. E também
é a linguagem, é o tipo de texto verbal e não verbal. Então, como que eu sei diferenciar isso? Se nas aulas, e não só de língua estrangeira, mas também de filosofia, de inglês, de matemática, talvez o professor fale assim: agora nós vamos ver um texto aqui não verbal que vai nos ajudar na interpretação. Cri, 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 o que é texto não verbal? Mas vocês vão lembrar porque vocês estão assistindo agora a aula de conteúdos básicos. Então, texto não verbal é um texto que só tem imagem. Ou, por exemplo, na área de exatas, vai ter um gráfico, vai ter uma foto, certo? Então, tudo depende da leitura, né? Do tipo do texto. Se ele é verbal, ou seja, quando tem uma escrita, e aí nós temos vários, uma letra de uma música, poema, um texto de um jornal, de livro, quadrinhos, e um texto não verbal é um texto, somente a imagem, a foto, né, Samuel? Algum texto mais que eu estou esquecendo? Uma foto, um quadro. Na área de exatas, nós temos, né, os gráficos de análise. É um texto sem palavras, né? É todo texto tipo de texto sem palavras. Vai ser a charge, vai ser a tirinha sem palavras, uma campanha publicitária. Ali a gente pode encontrar muitos mesmo. E também é uma forma de texto. E então também cabe a interpretação ali. E a leitura, porque você não lê a verbalidade, que seria verbalidade? A escrita, mas você lê a imagem, que também é um tipo de texto. Né? Belezinha? Vamos lá. Aqui já estamos encaminhando para a última estratégia de leitura, que seria manter o hábito da leitura. E por quê, gente? Além da sua importância, né, da vida social, mas para ampliação do universo cognitivo, adquirir o hábito vai facilitar a compreensão de textos, não só agora, dos textos aí das provas, né, do Enem, vestibular, mas também já vai ajudar vocês nesse caminho da vida acadêmica, que nós lemos muito, né, Samuel? Vários textos, para todos os tipos, estilos. Pessoal. Né? E a partir disso, claro, o vocabulário, a imaginação, a criatividade, elas aumentam, certo? E melhora também a nossa oralidade, para não ficar com aqueles vícios de linguagem, né, toda hora, certo? Então, em resumo, quanto mais nós lemos, melhores leitores nos tornamos. Por isso, #leiam. Agora eu passo a palavra ao professor Samuel. É isso aí. Então, pessoal, a gente entendendo que a leitura é tão fundamental, quanto mais a gente lê, melhor leitor a gente se torna, melhor escritor a gente se torna, melhor falante da língua a gente se torna, a gente também, então, tem que entender que para a gente ser um bom leitor, a gente tem que entender o que a gente leu. E a ferramenta que a gente usa para garantir que a gente vai entender o que a gente lê é a interpretação de texto. A interpretação de texto, ela busca, como está ali no nosso slide, ela busca desvendar os mistérios do discurso. E o discurso é exatamente o que o autor quer transmitir para a gente. Então, por meio da interpretação, que a gente vai desvendar o discurso que o autor escreveu no seu texto. Porque, às vezes, esse discurso ele não é tão claro. Esse discurso ele pode estar por meio, né, das figuras de linguagem, camuflado. Esse discurso ele pode ter diferentes formas, e dessa forma a gente precisa da interpretação de texto para desvendar o que o autor está querendo transmitir para a gente. E é isso que a gente faz durante a interpretação. A gente está buscando, por meio do texto, entender quem estava sentado atrás daquelas folhas lá escrevendo, da onde a ideia surgiu. E a interpretação, né, puxando um pouquinho de lado para a filosofia, ela é muito mais importante do que simplesmente entender os textos da sua prova de vestibular, da sua aula de graduação, né, porque todo mundo vai passar aí, né, estamos torcendo. A interpretação, ela é uma ferramenta para a vida, porque, como a Laura estava falando, tudo é texto, né? A gente tem os textos verbais falados, a gente tem os textos verbais escritos, a gente tem textos de todas as formas. Então, interpretar é essencial para viver, né? Eu até tenho uma frase que eu achei super interessante, que viver é interpretar o mundo.
Por quê? Porque a gente está a todo momento entendendo as mensagens, né? Desvendando os mistérios dos discursos que são apresentados para a gente a todo momento, tanto por meio de um texto escrito, quanto por meio de uma conversa, e tudo isso é importante a interpretação, é importante o entendimento, para que a gente não pegue aquele conjunto de palavras e simplesmente ache o som que elas formam, né? A gente tem que entender o que ela significa. Você pode passar o slide, Laura? E é por isso que a gente vai, então, utilizar de estratégias de interpretação. A gente tem 4 dicas aqui para auxiliar a sua interpretação, mas a gente sabe que a interpretação é algo que acontece normalmente, porque a gente vive interpretando a todo momento. E aqui, então, são só dicas para a gente reforçar esse movimento. Tudo bem? Então, o primeiro delas é monitorar a compreensão. Depois a gente vai ter a análise da estrutura do texto. Por fim, a gente tem responder as perguntas que são feitas para nós, que isso é essencial para a interpretação. E o último, que é as perguntas geradoras, que são as perguntas que nós iremos fazer. Tá bom? Então, vamos ver as nossas ferramentas de interpretação. Monitorar a compreensão. Monitorar a compreensão é o hábito que você com certeza faz inconscientemente, sem saber que tem esse nome. Quando você está lendo um texto e você não entendeu, o que você faz? Você volta para o começo do parágrafo e lê de novo. Isso é monitorar a compreensão. Se você está lendo e está verificando que não está fazendo sentido essa ideia, então você está lendo e interpretando e você está acompanhando. Ok, tá fazendo sentido, vou continuar. Opa, me confundi aqui, não fez mais sentido, as coisas ficaram estranhas. O que você vai fazer? Você vai reler. Então, monitorar a compreensão é uma ferramenta muito importante para a interpretação. Porque às vezes você se distraiu e você leu um monte de coisa que o seu cérebro não estava nem acompanhando. E daí o que você tem que fazer? Você tem que ler todo o texto de novo. E se você está monitorando a sua compreensão, se você está lendo e verificando, estou entendendo, se não você volta para a parte que não entendeu, você gasta menos tempo até na sua prova de vestibular e assim você ganha mais tempo para resolver a próxima questão, porque você monitorou a sua compreensão, o seu entendimento. Tudo bem? A próxima dica é a estrutura do texto. Nessa estratégia, a gente vai utilizar da estrutura do texto para responder as perguntas, né? De quem que está falando, o que, o objeto. E essas perguntas, elas vão ser sinalizadas pela linha do tempo, pelo traço do leitor, as identificações dos personagens, ou seja, a própria estrutura do texto vai nos dar dicas do que precisa estar ali e do que a gente precisa compreender. Por exemplo, uma fábula, né? É um tipo de texto que tem uma estrutura muito bem delimitada, que acho que todo mundo conhece, e que qual que é uma das principais características dela, né? Uma moral da história. Então, você utiliza da estrutura, por entender que aquilo é uma fábula, para saber que você precisa compreender uma moral. E daí, então, você utiliza da própria estrutura do texto para compreender o sentido que o autor quer passar. Então, reconhecer a estrutura do texto é uma ótima ferramenta para a gente conseguir ter uma boa interpretação também. A próxima é a responder perguntas. Essa é similar à questão que a Laura trouxe sobre leitura em voz alta. Por quê? Porque responder perguntas, ela é uma ferramenta muito boa quando a gente está em aula. Os professores vão nos estimulando e a gente vai respondendo. Claro, não de forma automática, mas de forma refletida a respeito do que a gente leu. Mas essa troca é fundamental para que as ideias que a gente obteve durante o texto possam se complementar e serem organizadas. Dessa forma, responder as perguntas e ter essa troca é uma ótima ferramenta para verificar se a gente compreendeu o que o texto quer passar. Infelizmente, você não vai ter o seu professor com você durante a prova, e essa ferramenta, então, ela fica um pouco comprometida. E é por isso que a gente tem a quarta, que é
a pergunta geradora, porque nessa é você realizando para você mesmo as perguntas que você precisa entender no texto. Ou seja, você lê um texto e daí então você vai se perguntar para você mesmo o que esse texto está falando, quando que ele está sendo ambientado, por onde, por quem é o autor, onde está o personagem, e todas essas perguntas geradoras, né, que são chamadas, são perguntas que você vai fazer para você mesmo e que vão dar dicas das coisas que você precisa compreender. E que daí você, então, peraí, eu não achei quem é o personagem, eu não entendi o que é isso, onde ele está. Então, por meio das perguntas geradoras, a gente consegue identificar as nossas próprias deficiências na leitura e assim a gente volta no texto para conseguir entender e daí ter uma boa interpretação. Como eu falei, essas são dicas, porque a gente interpreta a todo momento e a interpretação é algo muito natural. Da mesma forma, a leitura depois que você se alfabetizou. Quando você era criancinha, você ficava juntando sílaba por sílaba e era um exercício difícil, né? Mas depois... Passava o dedinho, né, Samuel? Para ler, você ia com o dedinho assim acompanhando. Então, era algo muito minucioso, cada palavra era um desafio. Mas depois que você aprende a ler, tudo se torna natural, e a interpretação também. E por isso que às vezes a gente nem pensa no que a gente está fazendo. Mas aqui a gente tem algumas ferramentas que vão ajudar você a ter uma interpretação e uma leitura ainda melhor. Tudo bem? Vamos fazer uns exercícios para ver se a gente compreendeu bem? Bora, Samuel. Então, atividades, nós vamos os dois aí comentando sobre a leitura e interpretação. Especificamente aqui, já de cara, nós temos um texto verbal aqui, né? Temos a escrita e um texto não verbal. Torre Eiffel, esses dois aqui personagens, né? Todo um contexto aí por trás. Essa questão, ela estava no vestibular da FUVEST, São Paulo, e com a seguinte pergunta. O efeito de humor presente no cartoon decorre principalmente da... Primeiro, vamos ler aqui o que esse senhor entendeu o contexto, né, Samuel? O GPS não vai resolver nosso problema de, tá entre aspas, ó, localização linguística. Beleza, então a gente já tá vendo que essa imagem, ela tá acontecendo em Paris. Certo, né? Até coloquei aqui novamente o texto verbal para nos ajudar na interpretação. Então, o efeito de humor presente no cartoon decorre principalmente da... Ou seja, que eles falarem aqui que estão perdidos, que o GPS não vai resolver o problema de localização. Então, qual é a sátira aqui, né? O humor presente. A semelhança entre a língua de origem e a língua local. Então, vemos que a língua de origem, português, certo? Que eles estão falando em português. E a língua do local, então, entra aqui a interpretação e a leitura de um texto não verbal da Torre Eiffel. Então, deduzimos, né, Samuel, que eles estão onde? Em Paris, na França. Então, qual é a língua de origem, a língua local, melhor dizendo, a língua local é o francês e a língua de origem, português. Então, tem como ser essa alternativa? Não. Não tem nada em francês, né? Nada em francês. A gente ainda não chegou nesse nível de... Na verdade, o texto ele está em português, né? Então, não teria como ser essa alternativa. Letra B. Falha de comunicação causada pelo uso do aparelho eletrônico? Será? Será que teria algum comprometimento aqui, né, Samuel? Do uso do GPS? Não. Né? Não me parece essa ideia, não. Também não. Falta de habilidade da personagem em operar o localizador geográfico, GPS, por ser aí, se a gente for analisar, ser aí 2 idosos, me parece, né, Samuel? Parecem ser 2 idosos. Já poderia ser uma pegadinha aí, né? Se você... o que nos ajuda a interpretar é o efeito de humor presente no cartoon. E eles não estão perguntando sobre a idade, né, sobre o personagem, não é isso o foco da pergunta. Aí já entra a leitura, aí a interpretação da pergunta. Né, Samuel? Tá sempre em conjunto, leitura e interpretação. Letra D. Discrepância
entre situar-se geograficamente, essa discrepância, essa disparidade. Então, entre situar-se geograficamente e dominar o idioma local. Opa, já vamos deixar essa aqui guardadinha e vamos ler a E. Incerteza sobre o nome do ponto turístico onde as personagens se encontram. Não, Será que eles estão em algum momento questionando, né, Samuel, se eles estão em Paris ou não? não. Momento Esse não é nem citado, né? O nome do monumento. Exato. Então, vou deixar Exato. com você que a gente acha que eu tive aqui o mesmo pensamento que você, a gente achou suspeita a mesma alternativa aí, né? Alternativa. A B ali tá um cheirinho. Tá se destacando, né, Samuel? Então, como bem abordado pelo Samuel, em nenhum momento ponto turístico. Por mais que nós tenhamos aqui a Torre Eiffel no fundo deles, mas em momento algum eles questionam onde estão, se estão perdidos ou não, no texto verbal, certo? Nenhum momento. Bom, então, a melhor alternativa, a alternativa correta é a letra D. Vamos ler novamente? Diz discrepância, essa disparidade entre situar-se, ou seja, se localizar geograficamente. Geografia é, Odinha, saber onde estou no mundo, né, lá em Paris, e dominar o idioma local. Idioma local, gente, Paris, França, certo? Voltando aqui. Então, nós temos que entender que esses dois, na realidade, não estão conseguindo se localizar na cidade. E o GPS, né, a ironia é que o GPS ele não fala francês, ou seja, o problema ali em questão é que eles vão continuar perdidos nos dois sentidos, tanto na língua, porque aí nós já entramos na questão de língua franca, porque antigamente, antes do inglês, né, ser considerado a língua franca, o francês ele já foi a língua franca, a língua universal de comunicação. Então, lá na França, eles têm isso muito forte. É muito difícil, né? Embora eu nunca tenha ido lá, mas eu já li alguns assuntos quando eu estava preparando a aula, alguns textos, e dizem que os franceses eles são bem firmes. Não sei se o Samuel já foi ou tem alguma... Não foi. Infelizmente, também não. Não tenho uma experiência internacional, mas já ouvi dizer que realmente quando se vai à França se fala francês, né? Eles não costumam falar outro idioma. Exato. Eu achei interessante, Laura, que essa questão ela traz um problema que é meio recorrente, principalmente nas provas do Enem, que é a pergunta, o efeito de humor está localizado onde? E daí você lê a tirinha e você não acha nem um pouco engraçada. E daí você fala assim, como que tem humor se eu nem dei risada? Né? E, nossa, é um sofrimento. Mas a gente consegue identificar que o efeito de humor ele está presente na ideia de tanto a palavra problema linguístico quanto o problema de localização físico, eles estarem juntos. Então, ali o GPS não vai conseguir resolver um problema linguístico. Exatamente. É importante, não tem problema você não dar risada, você tem que conseguir interpretar o texto. Exato. É pura interpretação, né, Samuel? Isso também coincide muito nas provas de língua estrangeira, né? No espanhol, inglês, enfim. É pura interpretação. A UEL não quer saber se você sabe aquele tempo verbal. Não, você tem que interpretar, como o Samuel disse, às vezes é difícil você localizar no texto. Mas, por isso que nós temos as aulas, né? Tanto agora de conteúdos básicos, como depois vamos ramificar aí nas disciplinas para a gente continuar trabalhando essa questão de leitura e interpretação dentro de cada contexto, né, das matérias. Certo? Segunda atividade, senhor Samuel. Segunda e última. Vamos ler. Essa questão estava no Enem de 2017 e é uma peça publicitária. Aqui a gente já usa a terceira ferramenta, né, que é ver o tipo do texto. Leia para uma criança. Cada livro, o Brasil inteiro vira a página. Gostar de ler é o início de uma história cheia de descobertas e aprendizados na vida da criança. E tudo começa quando você abre um livro para ela. Então, é uma campanha sobre leitura infantil, né? Isso, sem nenhuma questão aqui, a gente só lendo a gente consegue compreender, né? Vamos ver o que o exercício pergunta para a gente. Os textos publicitários são produzidos para cumprir determinadas funções comunicativas. Os objetivos desse cartaz estão voltados para a conscientização dos brasileiros sobre a necessidade de
as crianças frequentarem escola regularmente? A gente leu. A interpretação é entender aquilo que a gente leu. Tinha alguma coisa remetendo à escola, falando sobre escola ou a palavra escola? Não tinha. Então, a gente já consegue, por eliminação, tirar a do jogo. Vamos ler a próxima. A formação leitora começar na infância? Aqui, essa aqui já está de acordo, né? Não sei se é a certa, mas já está de acordo porque está falando de leitura na infância e é exatamente o que a peça publicitária está falando. Então, a gente tem que identificar o que o texto apresenta. A C. Alfabetização acontecer na idade certa. Primeiro que a gente está falando um texto sobre infância, ninguém falou sobre idade, muito menos idade certa, se falou do termo infância, e também não estava falando sobre alfabetização, estava falando sobre importância da leitura, né? Então, se a gente não encontra a palavra que a alternativa está apresentando, a gente não pode colocar no texto uma ideia nossa. Então, interpretar é o que o autor quis dizer ao escrever o texto. Lembra do comecinho da nossa explicação sobre interpretação. Então, a gente não pode pôr uma ideia nossa dentro da boca do autor, por mais que a gente possa entender que a alfabetização deve acontecer na idade certa, não é o que o autor está falando, né? Então, a gente pode excluir a C também. Vamos ver a D? A leitura ter o seu mercado consumidor ampliado. Esse, então, tá viajando na batatinha. É aquela lá que a gente fica feliz quando vê no vestibular, porque fala, nossa, tenho menos um problema aqui. Essa aqui eu já descarto de cara, porque ninguém está falando sobre venda de livro, mercado consumidor, não é o tema. E, por fim, as escolas desenvolverem campanhas a favor da leitura. De novo, a gente tem aqui falar sobre leitura, correto, a gente está falando sobre a importância da leitura, mas o texto ele está falando sobre você ler para uma criança e não necessariamente da escola ter que fazer isso por você. Então, não é o objetivo dessa peça publicitária, né? Sendo assim, por eliminação, a gente fica com a B, que parece que é a mais correta até então. E vamos ver a resposta. Aí, alternativa B, porque a partir da análise da leitura do cartaz é possível entender que a mensagem principal, né, dessa peça publicitária é a importância da leitura na infância. A gente não tem mencionado nenhum elemento a respeito de escola, alfabetização, mercado consumidor de livro, o que então limita a nossa interpretação a respeito daquilo que está expressamente escrito no texto. E dessa forma, por meio de eliminação daquilo que não está no texto, a gente consegue fazer boa parte das questões de português, quando se trata de interpretação. Muito 10. Isso é muito importante, né, Samuel? A gente não colocar questões do nosso ponto de vista, mas tentar interpretar segundo a pergunta, né? O que o autor, aquela questão, o que o enunciado está querendo de nós, e não... Aí quem somos nós na fila do pão, né, Samuel? Para dizer algo sobre a questão. Exatamente. Né? Então, encaminhando já para a finalização da nossa aula, resuminho aí da aula, uma estratégia mais visual, nós falamos da parte de leitura, resumindo, a leitura e interpretação, lembra lá, são casadinhos, sempre juntos e xalonal, não tem como a gente falar de leitura e não falar de interpretação. Por quê? Porque a leitura, ela amplia o repertório das informações do leitor e ajuda a ter novas ideias. E essa ampliação do repertório, da linguagem, da oralidade e tudo mais, vai auxiliar na interpretação que o Samuel vai falar já já. E finalizando, só para vocês aí anotarem no caderno, tirarem um print, as 5 estratégias que nós vimos com relação à leitura. São elas: ler com atenção, sempre muito importante. Sintetizar as ideias principais do texto e não hashtag não marcador de texto, tá, gente? Pode usar, mas assim, para as ideias principais e não o texto todo amarelão, beleza? Tem até me lembrei agora de um meme, não sei se você já viu, eu fui destacar as ideias principais e acabei, e aí mostra o texto todo marcado de amarelo.
Não é isso, gente, é sintetizar as Não seja ideias. essa pessoa. Não seja, gente, as ideias principais. A leitura em voz alta, aproveitar agora esse tempo de estudo, como bem lembrado, não podemos ler em voz alta lá no dia do vestibular, mas agora usem e abusem dessa estratégia. Tipos de textos, nós vimos que são vários, de jornal, revista, texto verbal, não verbal, e manter o hábito de leitura. Faltou aqui leitura, ok? E interpretação, nós vimos, Samuel? A interpretação, como a gente viu, é uma ferramenta fundamental para entender o mundo à nossa volta, não somente os textos, mas principalmente os textos. E para ela, a gente ter uma boa leitura é essencial a interpretação e vice-versa, porque, como a gente viu durante essa aula toda, são ideias muito, muito coladinhas. E para a gente ter uma boa interpretação, que é algo que já acontece naturalmente, com uma boa leitura, com a prática da leitura, né? Manter o hábito, como a Laura colocou ali na última dica, você desenvolve uma boa interpretação, que acontece sem a gente pensar, mas quando a gente pensa em 4 dicas aqui, a gente garante um melhor desenvolvimento, principalmente quando você estiver pensando na prova, né? Então, monitorar a compreensão, ou seja, vai lendo e vai garantindo que você está entendendo o que você está lendo, senão você volta ali no parágrafo, não deixa ler tudo sem entender, para daí voltar, porque daí você vai perder muito tempo da sua leitura e tempo de prova, consequentemente. A gente tem que analisar a estrutura do texto, porque a estrutura do texto vai nos dar boas dicas a respeito do que a gente precisa entender naquele texto, né? Se é uma fábula, se é uma poesia, se é um texto publicitário, se é uma charge de humor. A gente, então, pela ferramenta do texto, né, a forma dele, a estrutura, a gente consegue interpretar e tirar ali boas informações. Responder as perguntas, né, que são feitas ali naquele diálogo com o seu professor para buscar a interpretação. Como a gente disse, essa é uma ferramenta para a sala de aula. Você não vai perguntar para o fiscal durante a prova, muito menos para o lado, senão você vai ser desclassificado, fica esperto. E, por fim, o que você pode fazer sim e deve fazer durante a prova, que são as perguntas geradoras. Perguntar para você mesmo sobre aquele texto que você está lendo, aspectos importantes dele, sobre quem é o autor, qual é o objetivo do texto, quem é o personagem principal, onde ele está localizado. Ou seja, você pergunta para você mesmo para se certificar se você entendeu todas as informações. Se não, por meio das perguntas geradoras, você pode identificar a sua própria deficiência e correr atrás, voltar ali no texto para entender. Tudo bom, pessoal? Eu acho que deu para a gente entender, né, a importância da leitura e da interpretação e como essas ferramentas funcionam juntas. Muito obrigado pela atenção de vocês por essa aula. Acompanhem ainda, né, a nossa semana de conteúdos básicos não acabou, ainda tem muita coisa interessante. Eu fico por aqui. Um abraço. Laura, sua despedida. Eu também, Samuel, agradeço pela parceria da nossa aula. Espero que vocês tenham aproveitado, tenham feito anotações. Muitíssimo obrigado por chegar até aqui. E como bem lembrou o Samuel, a semana ainda não acabou, tem mais aula de conteúdos básicos e nos vemos na próxima aula de língua espanhola. Hasta la vista, veio. De filosofia também, hein? Tem que deixar nosso marketing aqui, né, Samuel? Não Até mais, gente. Nos vemos nas aulas. Tchau, tchau. Deu certo?